Vamos dar continuidade à série sobre o coração e hoje nós vamos tratar sobre o tema o coração fiel. A palavra fiel no dicionário significa o que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada, é leal, devotado, firme e constante. Esse tema tem estado no meu coração já há alguns dias e eu tenho pensado o que significa ter um coração fiel a Deus. Um coração em devoção, um coração que se permanece firme, constante, perseverante e leal, independente das circunstâncias à minha volta. E para aprofundarmos nesse assunto, gostaria de ler Salmos 86, versículo 11. Salmos 86, 11 diz: Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me coração inteiramente fiel, para que eu tema o seu nome. Gostaria de destacar três palavras nesse versículo, que é caminho, verdade e temor. A palavra caminho, ela vai significar a nossa rota. Para onde que nós temos ido? Qual tem sido a nossa direção? Um coração leal, ele possui um dono, ele possui um Senhor. Ele não é dividido por lealdades concorrentes. Ele tem um objetivo, um alvo, agradar um Senhor. E ele possui um caminho. Um coração leal, um coração fiel, ele possui um caminho. E nós sabemos que o nosso caminho, ele é uma pessoa. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Todo caminho, ele possui escolhas, ele possui projetos, ele possui direcionamento. E a pergunta é: onde que o nosso caminho, onde que as nossas escolhas, a nossa direção tem nos levado? Qual é esse caminho que nós temos trilhado? Se você tem trilhado um caminho onde os seus anseios, as suas motivações, as suas intencionalidades têm te levado a estar distante de Jesus, você está vivendo com um coração longe de ser fiel, você está vivendo com um coração com infidelidade, porque o coração fiel, ele é obstinado em alcançar um alvo, alcançar um caminho, e nós sabemos que o nosso caminho é Cristo. A palavra diz em Jeremias 3, versículo 22, voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem, sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. A pergunta é, quem é o nosso Deus? E qual é o caminho que nós estamos trilhando? Onde nós estamos sendo levados? Qual é o tesouro do nosso coração? Ele vai nos sinalizar uma proposta, ele vai nos sinalizar uma caminhada, ele vai nos sinalizar uma direção. Eu tenho orado para que Cristo, todos os dias da minha vida, seja o meu destino. Esse é o meu maior sonho, é um dia eu me encontrar com Cristo, vê-lo face a face. Esse é o meu destino, é para lá que eu estou caminhando. É um caminho fácil? É um caminho largo? Não, a palavra de Deus diz que é um caminho apertado. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Vamos abrir, se você está aí com a sua Bíblia. Mateus 7, versículo 13 diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Em Mateus 10, 38, diz o seguinte, Mateus 10, 38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. O nosso caminho, ele é Cristo. E estar em Cristo é viver o Evangelho
da cruz não é um caminho largo, é um caminho que nos convida a diminuir cada vez mais para quem nós somos, para que Ele reine em nós, para que consigamos trilhar um caminho onde Ele é o nosso Senhor, onde o nosso coração é obstinadamente fiel a Ele, né? Eu gostaria de dar um exemplo a vocês. Eu estava lendo esse livro esses dias, o livro dos Mártires. Algumas pessoas devem conhecer, que é um livro mais antigo. E ele vai falar da história, né, da igreja, ele vai falar de alguns mártires e principalmente o martírio dos apóstolos. Eu gostaria de ler 2 exemplos para vocês. Um falando quando alguns cristãos, na perseguição, né, aos primeiros cristãos, eles eram levados ao martírio. O que as pessoas viam neles, né? O que eles passavam para as pessoas? O que era claro olhar na face dessas pessoas que estavam sendo martirizadas. E a história diz o seguinte: os fiéis avançavam com passo firme enquanto iam sendo conduzidos ao suplício. Seus semblantes brilhavam com muita graça e glória. Os grilhões eram seus mais belos ornamentos. Eles mesmos pareciam noivas enfeitadas em suas belas vestes, respirando a fragrância de Cristo. Eram submetidos à morte de várias maneiras, ou em outras palavras, teciam uma grinalda de flores e perfumes diversos e apresentavam ao Pai. Eu achei interessante a ênfase na primeira frase. Os fiéis avançavam com passo firme para o martírio. Claro que para avançarmos nesse caminho, onde a nossa vida não faz mais sentido nenhum, onde Cristo está acima de todas as coisas e eu sou capaz de me entregar ao martírio, eu preciso ser fiel a Ele de todo o meu coração. Por isso que aqui fala, os fiéis avançavam com passos firmes e os semblantes deles brilhavam, porque eles sabiam para onde eles estavam caminhando. Eles sabiam que eles estavam caminhando para um destino, para um alvo. Eles caminharam a vida inteira esperando por esse momento, o momento onde eles iriam glorificar o nome de Jesus, iriam dar passos firmes em direção à cruz, se possível fosse. Gostaria de dar um exemplo também que me marcou profundamente, foi o martírio do apóstolo André. André, permanecendo firme e constante em suas convicções, respondeu assim sobre o castigo com que fora ameaçado, que ele não teria pregado a honra e glória da cruz se temesse a morte da cruz. Olha a profundidade disso. André está dizendo aqui, olha, eu não teria pregado sobre a cruz se eu temesse morrer nela. Quando tentam intimidar ele, falar assim, André, você vai ser martirizado agora. E continua, né? Ele diz o seguinte, quando ele vê a possibilidade da morte chegando, quando ele vê que ele iria ser martirizado, a história vai dizer, sua voz, porém, falou extravasando a abundância do seu coração, e uma ardente caridade mostrou-se nas suas palavras com centelhas de fogo. Disse-lhe, ó cruz, extremamente bem-vinda, então longamente esperada, de boa vontade, cheia de alegria e desejo, eu venho a ti, discípulo que sou daquele que pendeu de ti. Pois sempre fui teu amante e sempre desejei te abraçar. Esse deve ser o nosso alvo. Eu quero isso e que seu coração deseje um evangelho de verdade. Um evangelho onde caminha para uma verdade de cruz, de discípulo. Aqui quando o André fala, ó cruz extremamente bem-vinda e tão longamente esperada. Isso faz nos perguntar o que
e por que nós estamos vivendo, o que nós estamos esperando, o que nós estamos ansiando, quais são os nossos medos. Nós temos vivido em dias difíceis, em cenários obscuros, incertos, mas o que nós tememos? Qual é o nosso medo e aonde nós queremos chegar? Eu oro para que Deus, pela sua misericórdia, me guie para esse caminho de vida, de discipulado, que se preciso for, eu entregar a minha vida a Ele. E mais do que isso, mais do que entregar e morrer por Jesus, é viver por Jesus todos os dias como uma testemunha. E você vive por Jesus como uma testemunha se você estiver no caminho com Ele e por Ele. Então, enfatizando o que Jeremias fala, se você abandonou o caminho, volte, porque Ele vai curar a sua infidelidade. Um coração fiel é um coração firme, é um coração constante e é um coração que permanece no caminho apertado. Indo mais adiante, agora a palavra verdade. A palavra verdade me lembra do versículo de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos também que a verdade ela é uma pessoa, Cristo, Yeshua, é a nossa verdade. E nós precisamos descansar nessa confiança de que existe sim uma verdade. E o nosso coração precisa ser leal a isso em todos os momentos. Nós temos ouvido tantas coisas atualmente. Cada um chega com uma história, cada um chega com uma verdade, cada um chega com um achismo, cada um chega com uma opinião. E será que isso é capaz de abalar a verdade do seu coração? Será que isso é capaz de abalar quem Cristo é dentro de você, quem Cristo é dentro de mim? Isso não deve abalar e nós devemos lembrar que a verdade é Cristo. A nossa verdade está na palavra e nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia, nos voltar para Deus. Ele é a nossa verdade. Ele é o caminho que conduz para a vida. Não existe outra verdade além dessa. Então nós precisamos fincar a nossa verdade nesse cenário. Cada pessoa está dizendo alguma coisa, mas algo que eu tenho certeza está lá em Colossenses 1, versículo 15. É a nossa verdade. E nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque senão nós vamos ser engolidos por dúvidas, por incertezas. Colossenses capítulo 1, versículo 15 fala: e este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Uma coisa nós temos certeza, tudo começa nele, tudo terminará nele. A nossa verdade é Cristo Jesus. E nós sabemos que um dia o nosso rei vai reinar de forma plena, com plenitude, e nós vamos fazer parte disso. Encha o seu coração dessa expectativa, enche o seu coração dessa esperança. Não olhe para a circunstância e desespere, deixando o pânico entrar dentro de você. Traga à sua memória aquilo que te traz vida, aquilo que te traz esperança. E nós temos um rei que está acima de governos, que está acima de principados, que está acima de poderes. Não existe nada mais forte, não existe nada mais poderoso, não existe outra verdade que está acima de quem é Jesus.
E nós sabemos que o nosso fim está nele. Então, encha o seu coração dessa esperança e seja fiel à verdade de Cristo. Seja fiel à palavra. Se volte para a palavra. Se volte para a palavra. E analisando novamente o Salmos 86:11, vou ler novamente, né? Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Então, me ensina o teu caminho com uma finalidade, para que eu ande na tua verdade. A tua verdade, onde eu vou encontrar? Na sua palavra. No momento onde eu oro, onde o Espírito Santo, ele ministra no meu coração. E dá-me um coração inteiramente fiel. Para que me dá um coração inteiramente fiel? Para que eu tema o teu nome. O salmista, ele pede um coração fiel com uma finalidade, para que haja temor dentro dele. A palavra temor significa sentimento profundo de respeito e obediência. Para isso, eu gostaria de ler Eclesiastes 12. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes 12, versículo 13 diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Deuteronômio 8, versículo 6. Vamos lá em Deuteronômio 8, versículo 6. Deuteronômio 8:6 diz o seguinte: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. Um coração fiel é um coração que busca a obediência, em Deus, que busca essa devoção em Deus. Então, ter um coração com temor é o ter um coração que anseia, que deseja fazer a vontade do Pai. Essa é o nosso alvo, fazer a vontade de Deus. Jesus, ele falou assim: olha, muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, mas eu fiz tantas coisas em seu nome. Eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz tantas coisas. E Jesus olha para eles e fala: mas eu não te conheço, eu não sei quem você é. E ele fala: aquele que faz a vontade do meu Pai. É com eles, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse eu os conheço. Então, ter um coração em temor a Deus é você fazer a vontade do Pai. Porque quando nós paramos de ansiar pela vontade de Deus, a gente começa a realizar uma outra vontade. A vontade do nosso coração. A vontade dos nossos pensamentos, a vontade da nossa carne, a vontade da nossa vida. E a nossa vida se reduz apenas a essa vida aqui, apenas a essa realidade. E nos tornamos muito pequenos, muito pequenos. E um grande exemplo disso, de fazer a vontade do Pai, de ter um coração em temor e querer fazer a vontade do Pai, foi Jesus. Gostaria de ler Filipenses. Vamos ler Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5, a partir do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Gostaria de ler o versículo 8 de novo. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A nossa obediência vai nos levar a um destino. E a obediência de Cristo levou ele até a cruz, levou ele até a morte. A pergunta é, até onde você está disposto a ir com Jesus? Você está disposto a dar tudo que você tem? Você está disposto a se entregar totalmente por Ele? Então você está disposto a fazer a vontade dEle. Agora, se você não está disposto a se entregar totalmente, você não está disposto a fazer a vontade do Pai. E às vezes você pode estar se enganando. Eu posso me enganar pensando que eu estou em Cristo, mas eu estou em mim. Em João, capítulo 15, versículo 2, vai dizer o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Jesus está falando assim: todo ramo que está em mim e não dá fruto, eu corto, mas todo ramo que está em mim e dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto ainda. O que me chama a atenção aqui é que os dois tipos de ramo estavam nele, né? A pergunta é como que estavam enxertados em Cristo? Como estavam tomando e vivendo dessa seiva? Um estava, mas foi cortado. Outro estava, mas foi limpo para produzir mais frutos. A pergunta é, como que eu estou enxertado na videira que é Cristo? Como que eu estou vivendo dessa seiva? Se de fato eu estou vivendo dessa seiva. Então, isso fala de fidelidade. Quando eu quero fazer a vontade do Pai, onde a vida dele se torna a minha vida. Lá em Lucas 22, 42, vai dizer o seguinte. Lucas 22, 42. Jesus, ele estava disposto a fazer a vontade do Pai e vou ler a partir do 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Essa foi a oração de Jesus. Jesus, ele tinha um coração temente, obediente. E a obediência e o temor dele o levou até a cruz. A nossa obediência e a nossa vontade, o nosso desejo de realizar a vontade do Pai vai nos levar a um caminho. E vamos viver em uma verdade. E a pergunta é, qual é o desejo do seu coração? Você quer fazer a vontade do Pai? Você quer fazer a sua vontade? Você quer de fato ser fiel a Deus, ter um coração constante, ter um coração firme, ter um coração que dá passos fortes, firmes e largos em direção a um destino? Ou nós queremos viver para nós mesmos? Eu oro que o nosso coração permaneça fiel a Ele e em profundo temor. Porque isso vai nos trazer vida, isso vai nos trazer esperança. A verdadeira vida está nele. E eu gostaria de concluir com uma frase que eu li do devocional do Spurgeon, como chamou muita atenção, que diz o seguinte: "Sê conosco, Jesus, e no silêncio de nosso coração, permite-nos ouvir a voz de teu amor. Em meio a tantos barulhos à nossa volta, em meio a tantos agitos atualmente, tantas informações, tantas notícias, tantas possibilidades, nós precisamos parar e fazer silêncio. Falar assim: Pai, cale todas as vozes, eu preciso ouvir a tua voz, porque o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha verdade, é a tua vontade que eu quero alcançar. E eu quero permanecer com meu coração fiel, independente das circunstâncias.
O Senhor, a palavra de Deus não diz que o Senhor vai nos livrar de tribulações, livrar de sofrimentos, mas Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco no caminho. O bom pastor, ele passa conosco pelo vale da sombra e da morte. Ele está presente em todos os momentos. E o nosso coração não precisa se desesperar, porque nós sabemos que existe um bom pastor conosco, que existe uma presença que não vai nos deixar. Ele não vai te livrar, ele não vai te blindar de um sofrimento, ele não vai te blindar de dias difíceis, mas ele prometeu estar conosco em todos os momentos. Então, tenha uma certeza, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje, Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo. Não vamos esquecer disso e deixar que inseguranças entrem, que medo entre dentro de nós. Ele está conosco. E que o desejo do nosso coração, que o desejo do seu coração seja ser fiel a Ele, independente do que ocorra à nossa volta. Estamos andando para uma direção e vamos continuar andando. Temos uma verdade, essa verdade continua sendo ouvida dentro de nós. E temos um alvo, fazer a vontade do Pai. Gostaria de orar por nesse momento. Se você quiser, ore comigo. Pai, nós queremos agradecer porque Jesus, Ele é nosso caminho, Ele é a nossa verdade e Ele é vida. E nós pedimos, Senhor, por misericórdia do nosso coração, muitas vezes infiel, incrédulo. Nos alinhe, Pai, à Tua vontade, nos alinhe, nos atraia a Ti. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando dentro de nós e nos atraindo e nos levando ao Senhor, aos pés de Jesus. Nós queremos ser discípulos verdadeiros. Nós queremos cumprir o Evangelho da cruz. Nós queremos dizer, Pai, que viver é Cristo e que o morrer é lucro. E que nós queremos estar contigo, Pai. Nós ansiamos o Senhor mais do que tudo nessa vida. Que o nosso coração anseie, que o nosso coração enche de fome, enche de sede nesses dias. Que voltemos para a Tua palavra, que voltemos para o lugar onde somos alimentados pelo Senhor. Faça isso em nós e que o nosso coração permaneça firme, constante e perseverante nesse momento. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. É um privilégio estar aqui compartilhando essa palavra com todos vocês. Gostaria de pedir, se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal, deixe um comentário se você quiser, e se te edificou, curta esse vídeo para que ele tenha um alcance maior e que abençoe também a outras pessoas. Que Deus te abençoe.